Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. E já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Nessa terceira aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, nós vemos como que uma imagem do amadurecimento espiritual que Jesus ele quer gerar na nossa vida. Primeiramente, nós vemos no Sagrado Evangelho como aqueles discípulos, eles vão sair para pescar e vão passar uma noite inteira sem pegar peixe algum. Veja que aqui nós temos aquela tentação que nos ronda sempre, de voltar à vida velha. Lembra-se que no início da caminhada desses homens com Jesus Cristo, Jesus, caminhando à beira do mar da Galileia, vai dizer àqueles homens: Segue-me e farei de vós pescadores de homens. Veja que Jesus, ele como que mudou aquilo que eles iriam pescar. Mas aqueles homens, naquele momento, eles tiveram a tentação de voltar à sua vida velha,
de voltar ao seu trabalho antigo. E assim eles vão fazer. Eles vão para o alto mar para pescar e não vão pescar nada. Voltando desse alto mar, voltando daquele seu antigo trabalho, da sua vida velha, num vazio no seu coração, porque não tinham alcançado o êxito da sua pesca, eles vão encontrar Jesus à beira do mar. E naquele momento ali, nós vemos como que Jesus vai como que ratificar a fé desses homens. Porque Jesus vai pedir para que eles lancem a rede à direita da barca. E lançar a rede à direita da barca é trabalhar segundo a vontade de Deus. Aqui Jesus está renovando aquele chamado, aquele primeiro chamado desses discípulos lá do Mar da Galileia, onde Jesus está aí realmente dando autoridade a eles para que eles lancem a rede segundo a vontade de Deus, porque eles deveriam não mais pescar os peixes do mar, mas sim novas almas para o reino dos céus. E assim eles fazem. E quando eles veem que essa rede ela vem cheia de peixes, eles nem conseguem arrastar, ali nós vemos como que o discípulo amado vai dizer a Pedro: é o Senhor. Veja que aí há uma ratificação da fé, uma ratificação daquilo que realmente é o trabalho, a missão, o chamado e o envio de Jesus Cristo para eles e para cada um de nós também. Porque nós só conseguimos fortalecer a nossa fé quando nós assumimos a nossa vocação, quando nós damos passos concretos de trabalhar, de servir, de anunciar segundo o chamado de Deus para a nossa vida. Veja que esses homens, quando eles fizeram aquela pesca, porque aquela pesca é símbolo dessas almas que eles iriam pescar para o reino dos céus, quando eles têm aquela pesca milagrosa, a fé deles é renovada. E Jesus Cristo ratifica a fé deles. Depois nós temos uma outra realidade dentro desse evangelho, onde esses homens, chegando ali ao mar, à beira do mar de Tiberíades, esses homens eles vão já encontrar brasas acesas com pão e peixe. Aqui nós temos esse símbolo cristológico. Essa brasa acesa remete-se àquilo que é o anseio, o fervor do nosso coração, que aquece a nossa vida cristã, porque o pão e o peixe são esses sinais, esses símbolos da cristologia, da pessoa de Cristo em nós. E aí sim, essa brasa acesa é aquilo que afervora a nossa vida cristã. Jesus é esse que vai afervorando a nossa vida cristã. E aqui nós vemos uma atitude de Jesus que vai pedir a eles: trazei um pouco dos peixes que vós pescastes para que possamos comer. E aí nós vemos como que esses homens eles vão ter aí como que uma restauração, uma renovação da sua esperança. Porque quando eles vão pegar aqueles peixes para ali, assar, para que eles pudessem comer, ali eles têm como que uma confirmação do milagre. Porque aquilo que eles viveram não era uma ilusão com Jesus Cristo. E assim também na nossa vida. Jesus ele sempre vai nos chamar a atenção para com isso. Por isso que ele sempre nos mostra, aquilo, nos chama a atenção sobre a obra de evangelização que acontece através da nossa vida. Por isso que aqueles que nós evangelizamos, esses são causa de esperança para a nossa própria caminhada. Por isso que Jesus pede para que eles peguem peixes daquela rede que eles lançaram. Assim também, muitos daqueles que nós ajudamos a salvar, a evangelizar, esses também, em algum momento, poderão nos ajudar, poderão restaurar a nossa fé. Porque muitas vezes, quando nós nos vemos desanimados, nós vemos que essas almas que estão ali fervorosas, que estão no caminho, o exemplo delas vai como que renovando a nossa vida e mostrando que aquilo que nós fizemos para Jesus e para aquelas almas é verdadeiramente o nosso grande chamado, a nossa grande vocação. Por isso que aí há uma renovação da nossa esperança, porque o desânimo ele tenta roubar a esperança, nos causar desespero e medo.
mas quando nós vamos contemplando a obra de Deus que acontece através das nossas mãos, essa esperança ela vai sendo renovada. Depois nós temos um terceiro ponto no Sagrado Evangelho, que aí sim podemos dizer que é a grande maturidade da nossa fé, da nossa esperança, que é a obra de caridade, a correspondência de amor a Deus. Depois dessa pesca e depois de ter comido pão e peixe, Jesus vai como que chamar Pedro e vai perguntar a ele se ele o amava. E Jesus vai assim dizer, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Veja que a pergunta de Jesus é essencial. Jesus está chamando a atenção a Pedro. Tu me amas mais do que a estes? Isso precisa ser o fundamento da nossa caminhada. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós começamos a amar as outras coisas e as pessoas mais do que a Deus, nós começamos a se perder no caminho. Nós começamos a se perder diante daquilo que é o chamado de Deus na nossa vida. Porque nós começamos a deixar de fazer as coisas para Deus, para fazer para as pessoas, para agradar as pessoas, para receber elogios das pessoas. Ou, muitas vezes, quando nós fazemos para as pessoas, nós começamos a nos frustrar, porque as pessoas podem nos frustrar pelo seu pecado, pela sua dificuldade, e aí nós podemos nos ver desanimados. Por isso que Jesus faz essa pergunta, tu me amas mais do que a estes? Pedro vai responder, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui nós temos como que essa correspondência de amor, porque Jesus, quando pergunta 3 vezes a Pedro, é claro que a nossa tradução ela não expressa isso, mas no texto grego, as 2 primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, o texto sagrado ele traz uma palavrinha essencial, porque Jesus vai usar a palavra ágape, que é um amor de entrega total, um amor de sacrifício. E Pedro, quando responde nas 2 primeiras vezes, Pedro responde às palavras de Cristo da seguinte forma, eu te amo com amor filia. Veja que Pedro, ele diz corresponder o amor de Jesus Cristo com um amor um pouco menor, um pouco abaixo do amor ágape, que é o amor de amizade. Porque Pedro ele tinha negado 3 vezes e ele sabia muito bem da sua fraqueza, ele sabia muito bem da sua dificuldade, ele tinha consciência da sua limitação. Veja que aqui é uma maturidade de fé e de esperança, uma maturidade espiritual. E Pedro sabia aquilo que poderia dar a Deus. Mas Jesus, ele pergunta a segunda vez, tu me amas com amor de entrega? Pedro, ele vai dizer, eu te amo com amor de amizade. E na terceira vez, quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Jesus, ele já não usa o termo ágape, mas ele se rebaixa a Pedro. É isso que nós precisamos entender. Na nossa caminhada, nós não somos obrigados ao impossível. Deus nunca vai nos pedir aquilo que nós não podemos dar. Por isso que nós precisamos aprender a dar tudo aquilo que nós temos. Por isso que Jesus ele se rebaixa, porque ele não quer que Pedro dê aquilo que ele não pode dar. Porque foi assim que ele disse lá antes da negação, quando Jesus disse que ia ser entregue e Pedro vai ali questionar a Jesus, dizendo que isso não aconteceria. E Pedro ainda diz que daria sua própria vida por ele. E no final ele nega por 3 vezes. Nós vemos aqui como que Jesus Cristo ele está nos chamando a atenção justamente isso, essa renovação do amor na nossa vida, da correspondência do amor na nossa vida. Porque quando nós nos sentimos chamados por Deus, em nós como que afervorou aquele amor eros, aquele amor de prazer, de satisfação, de atração, de apaixonados por estar no caminho do Senhor. Depois, esse amor ele precisa ser amadurecido para um amor de amizade, o amor filia, para que no momento certo nós possamos realmente corresponder com esse amor ágape. Mas é essencial crescermos na amizade com Deus, porque esse amor de amizade é um amor de comprometimento, é um amor de responsabilidade. E quanto mais nós crescemos no comprometimento
e na responsabilidade, mais nós seremos capazes de nos entregar totalmente a Deus, amando a Deus com esse amor ágape. Por isso que no final do Sagrado Evangelho, Jesus disse, que a Pedro que quando ele era jovem, ele ia para onde queria, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E o evangelista vai dizer, Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E aí nós vemos, como que o escritor eclesiástico Eusébio de Cesareia vai relatar que Pedro, ele foi crucificado, foi condenado à crucifixão, assim como seu mestre. E por não ser digno, dizia Pedro, que não ser digno de morrer como mestre, pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo. E aqui nós vemos algo importante. Veja, no momento certo, Pedro foi capaz de amar com esse amor ágape, com essa entrega total, com esse amor de sacrifício por Jesus Cristo. Assim também é a nossa vida. Jesus, ele não nos pede o impossível, mas ele quer tudo aquilo que nós podemos dar no momento presente, para que assim nós possamos verdadeiramente seguir de todo o coração e possamos ratificar a nossa fé, renovar a nossa esperança e sermos capazes sempre de corresponder com amor, com esse amor que vai amadurecendo no decorrer da nossa caminhada, porque isso sim é o verdadeiro amadurecimento espiritual. E se nós não podemos fazer tudo, precisamos fazer tudo que pudermos, porque só assim nós conseguiremos realmente corresponder ao amor de Deus e crescer na vida em Deus, nessa vida de entrega total, nessa vida de sacrifício, e que, se for necessário, possamos dar sempre o nosso sangue, a nossa vida, pela obra de salvação, pelo próprio Cristo, para que muitas almas possam alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.